Olá! Hoje faremos uma pequena revisão sobre prismas. Nessa revisão, trabalharemos apenas com os três principais prismas, que são o prisma triangular, ou prisma de base triangular, o prisma quadrangular, ou prisma de base quadrada ou retangular, no caso de um cubo ou paralelepípedo. E temos aqui o prisma hexagonal, ou prisma de base hexagonal. A começar por algumas definições sobre o prisma. O prisma ele é formado por duas bases iguais, ou como eu gosto de chamar, um teto e um piso. E ele é formado também por suas faces laterais, ou também podemos chamar de paredes. O prisma ele também possui uma altura, que no caso do prisma reto, essa altura é igual à aresta lateral, ou seja, no prisma reto, essa aresta lateral aqui nos dará a altura do prisma, que é muito importante quando formos calcular o volume desse prisma. A analogia que eu fiz das áreas da base do prisma com o teto e com o piso, eu trouxe aqui essa visão frontal de uma sala. Então, essa sala é o quê? Ela é formada por um teto e um piso, como também é formada por 4 paredes. Então, se fosse pedido para calcular a área total que essa sala tem, uma estratégia seria primeiro calcular a área total das paredes, ou seja, a área lateral dessa sala, e depois somaríamos com a área do teto e a área do piso. Assim teríamos a área total dessa sala. Colocando isso em uma fórmula, teríamos então que a área total seria igual a 2 vezes a área da base, ou seja, porque você concorda que a área do piso vai ser igual à área do teto? Então, botamos 2 vezes a área da base, porque elas são semelhantes. Aí somaremos mais a área lateral. No caso aqui, a área lateral se refere às paredes, a soma da área das 4 paredes. E temos assim a nossa primeira fórmula. Para exemplificar melhor, resolveremos aqui o que se pede acerca de cada prisma. Então temos aqui o prisma retangular e a sua planificação, pois na planificação podemos ver melhor algumas de suas propriedades. Nessa planificação, então, temos as duas bases desse prisma, ou o seu teto e o seu piso, como também temos as suas faces laterais, as suas paredes. Então, na letra A aqui, foi pedido que calculemos a área da base. Esse é um prisma de base quadrada, ou seja, todos os lados dessa base aqui medem 5. Esse lado aqui mede 5, aqui atrás também mede 5 e aqui do lado também mede 5. Já que essa base é um quadrado, a área de um quadrado é sempre dada pela aresta lateral ao quadrado, ou lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado, se temos que o lado é 5, colocamos 5 ao quadrado igual 25. Ou seja, a área dessa base, tanto a base inferior como a base superior, ou o piso e o teto, medem 25 centímetros quadrados, já que estamos trabalhando aqui com centímetros. Então, temos que a área da base é 25. Na letra B, é pedido que calculemos a área lateral. A área lateral, ou área das paredes, podemos estar dividindo aqui cada uma dessas 4 faces e calcular separado e calcularmos juntos as suas áreas como se fossem apenas um. Então, temos aqui que a altura é 7 e que cada uma dessas arestas da base mede 5. Podemos então estar somando essas arestas laterais, essas arestas da base, 5 mais 5 mais 5, ou seja, 20, e multiplicarmos pela altura. No caso, ficaríamos com 20 vezes 7 igual 140. Ou seja, a área lateral desse prisma é 140. No caso de um prisma onde todos os lados dele são iguais, você pode usar uma pequena fórmula, que seria a área lateral seria igual, então, a altura vezes a quantidade de lados, vamos chamar aqui de A, a quantidade de lados, vezes a medida desse lado. Então, substituindo dessa fórmula, temos o quê? Que a altura é 7 vezes a quantidade de lados. Temos o quê? No prisma quadrangular, temos 1, 2, 3, 4 lados. E a medida desse lado. Cada lado mede 5.
No final ficaríamos a mesma coisa, 7 vezes 4 vezes 5, 20. 7 vezes 5, como já respondemos, 140. Essa aqui seria a segunda fórmula, mas atenção que essa fórmula só funciona quando todos os lados da base do prisma são iguais. Agora que temos a área da base e a área lateral desse prisma, podemos calcular sua área total. Vocês lembram? A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vamos apenas substituir e fazer essa soma. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, porque temos aqui a base inferior e a base superior, ou o piso e o teto. Então, 2 vezes 25 mais a área lateral, que é 140. Temos então que 50 mais 140. A área total será 190. Então, a área total é 190 centímetros quadrados. E, finalmente, a letra D nos pede para calcular o volume. O volume de qualquer prisma é dado pela sua área da base vezes a altura. Você pode imaginar isso como se você estivesse enchendo esse prisma. Imagine, por exemplo, um copo de base quadrada. Então você vai encher esse copo de água e vai dizer quantos centímetros cúbicos, já que estamos falando de volume, esse copo contém. Então temos aqui que a área da base, já descobrimos que é 25 vezes a sua altura. Então teremos 25 vezes 7, 175. Então o nosso volume é 175 para esse prisma. Vamos agora para o prisma triangular. No prisma triangular temos 3 possíveis casos. Isso acontece por termos diferentes tipos de triângulo. Então, dependendo do triângulo cujo prisma está baseado, a fórmula de se calcular será diferente. No primeiro caso, que é o mais comum, teremos então o prisma regular, o prisma triangular de base regular. O prisma de base triangular regular, melhor dizendo. No prisma de base triangular regular, teremos então que todos os lados da base serão iguais, como exemplificado aqui. Todos os lados dessa base medem 4 centímetros. Isso é o prisma de base triangular regular. No prisma de base triangular irregular, ou prisma de base triangular escaleno, no qual o triângulo da base pode ser um triângulo escaleno, temos então que todos os 3 lados do triângulo são diferentes, como também os seus 3 ângulos internos são diferentes. Então, para esse tipo de prisma, você só calcula com uma fórmula específica usando o semiperímetro. Mais tarde faremos um exemplo desse caso. O segundo caso mais comum seria então o do prisma de base triangular cuja base desse prisma é um triângulo retângulo. No prisma cuja base é um triângulo retângulo, então temos os 3 lados diferentes, mas temos um ângulo reto. Então, mesmo que não sabemos, caso a questão não informe um dos lados dessa base, podemos facilmente calculá-la usando Pitágoras. Faremos também um exemplo sobre ele. No primeiro caso aqui, do prisma de base triangular regular, é pedido que calculemos a área da base. A área da base de um triângulo equilátero, ou seja, todos os seus lados são iguais, é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado aqui é 4, apenas substituímos na fórmula. Então ficamos com 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Resolvemos primeiro a potência. Então temos 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. Dividimos esse 16 por 4. Nosso resultado então é 4 raiz de 3, que seria a área da base desse prisma, 4 raiz de 3. Na letra B, agora temos que calcular a sua área lateral. A área lateral de um retângulo, a área lateral de um prisma triangular, podemos estar planificando dessa forma. Assim, aqui estamos abrindo esse prisma e aqui temos a sua planificação. Nessa planificação, podemos observar que cada uma das arestas da base medem 4, pois os lados desse triângulo aqui são 4 também. E já descobrimos a sua área da base, que é 4 raiz de 3. A questão nos dá que a altura é 9, então podemos calcular essa sua área lateral
somando as arestas da base e multiplicando pela altura, ou usando a fórmula. Farei os dois casos. Então, somando aqui, temos 4 mais 4, ou 4 vezes 3, 12. Então, agora apenas só multiplicamos o 12 vezes 9, 108. Esse 108 é a área lateral. Usando a fórmula da área lateral, e lembre-se que só podemos usar essa fórmula já que todos os lados são iguais, então teríamos então a altura vezes a quantidade de lados vezes a medida do lado. Então a área lateral será igual à altura, que é 9, vezes a quantidade de lados, que é 3, vezes a medida desse lado, que é 4. Novamente, então temos 9 vezes 3 vezes 4, 12. 9 vezes 12, já resolvemos, 108. Então a nossa área lateral é 108 centímetros quadrados. Agora queremos calcular a sua área total. Lembrando então que a área total de qualquer prisma é dada por 2 vezes a área da base mais, deixa eu aumentar a letra, é dado por área total igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Descobrimos então que a área da base é 4 raiz de 3, então colocamos 2 vezes 4 raiz de 3, mais a área lateral, que é 108. Nossa área total, então, será 2 vezes. Multiplicamos apenas esse 4 aqui, pois raiz de 3 é um número irracional. Então, ficamos com 8 raiz de 3 mais 108. Pode parecer uma resposta estranha, mas a partir daqui não podemos fazer muita coisa, pois temos aqui uma multiplicação, no qual, pela regra, devemos fazer primeiro, e um número inteiro aqui, sozinho. Então, não tem muito o que fazer. Não tem nada o que fazer. Então, a resposta fica assim mesmo. 8 raiz de 3 mais 108. Seria possível apenas resolver isso se a questão desse o valor de raiz de 3. Então, substituímos o valor de raiz de 3 e continuamos a conta. Assim, acharíamos um valor mais aproximado. Então, a área total, 8 raiz de 3 mais 108. E agora, na letra D, é pedido para que calculemos o volume. O volume de qualquer prisma é a sua área da base, no caso aqui 4 raiz de 3, vezes a altura, que é 9. Então, o nosso volume será, novamente, multiplicamos apenas o coeficiente de raiz de 3, que é o 4, multiplicamos 4 vezes 9, 36 raiz de 3. Esse é o nosso volume. Volume 36 raiz de 3. No segundo caso agora, vamos calcular tudo isso aqui, mas agora num prisma cuja base é um triângulo retângulo. Aqui a questão já facilitou, já nos deu os 3 valores das arestas da base. Então, vamos calcular a área dessa base. A área de qualquer triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Então a área, deixa eu só apagar isso para não confundir. A área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então a área do nossa base vai ser, vamos usar esse 3 aqui como referência, 3 vezes 4 dividido por 2. Então estou trabalhando aqui apenas com a base. Então, se eu estou trabalhando apenas com a base que estou chamando aqui é a base desse triângulo. Procurei uma forma diferente para não falar que eu estou trabalhando com a base da base, mas é mais ou menos isso, se vamos ver a fórmula. Então, temos 3 vezes 4, 12, 12 por 2 igual a 6. Então, a nossa área da base é igual a 6 centímetros quadrados. 6 centímetros quadrados. Agora ele pede que calculemos a área lateral. Como já fizemos de outras vezes, vamos apenas desenhar aqui para exemplificar. No nosso caso aqui vai ser diferente. Nisso vocês vão ver por que não podemos usar aquela fórmula para todos os casos de um triângulo. Então, deixa eu ver, fazer aqui com 3, aqui com 4, e 3, 4, 5, e aqui com 5 centímetros. E aqui com 5 centímetros, pronto. Vocês percebem que quando fizermos essa planificação, cada uma dessas faces terá um valor diferente, já que suas arestas da base, a qual elas estão apoiadas, tem valor diferente. Então,
essa primeira face terá uma base, será apoiada sobre uma base de 3 centímetros, essa segunda 4 centímetros e essa terceira 5 centímetros. A altura, como a questão informa, permanece a mesma para todos, que é 11 centímetros. Nesse caso, então, vou fazer de dois modos aqui para melhor explicação. O primeiro, podemos somar essas três arestas da base, criando assim como se fosse um novo retângulo, um retângulo completo. Então, 3 mais 4 mais 5. Então, temos aqui medindo 12. E agora podemos multiplicar 11 vezes 12, 11 vezes 8 e 32. Então, já descobrimos aqui que a nossa área lateral é 132. Outra forma de estarmos vendo isso, perceba que o que estamos fazendo aqui é calcular cada área de cada face separadamente e depois somá-las. O que também podemos fazer, como vimos aqui agora, podemos fazer simplesmente somando tudo de uma vez. Então, 11 vezes 3, 33, 11 vezes 4, 44 e 11 vezes 5, 55. Percebam então que se eu somar essas três áreas, 33 mais 44 mais 55, eu também chego ao valor de 132. Então, para não fazer uma área de cada vez, podemos simplesmente calcular tudo junto, somando as bases, as arestas da base. Total, então nossa área total, então é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Nossa área lateral, então, é 2 vezes. Nossa área da base deu 6 centímetros, mais nossa área lateral, 132. A área total é igual a 2 vezes 6, 12. 12 mais 132. Nossa área total é 144. 144 centímetros quadrados. Finalmente, na letra D, é pedido que calculemos o volume desse prisma. O volume, então, é a área da base vezes a altura. Nossa área da base é 6 centímetros quadrados, vezes a nossa altura de 11 centímetros. Então, vamos só explicar. É interessante explicar isso aqui. Vamos ver, então. Se o volume é dado pela base vezes altura, a área da base vezes a altura de qualquer prisma. Então, se a nossa área da base é 6 centímetros quadrados, vezes nossa altura, que é de 11 centímetros, 11 centímetros. Quando calcularmos esse volume, 6 vezes 11, 6 vezes 11 é 66, mas também vamos calcular as suas medidas. Então temos aqui centímetro quadrado vezes centímetros, lembrando como se tivesse um umzinho aqui escondido, então centímetro quadrado vezes centímetros, centímetro cúbico. Por isso que o volume é sempre dado em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, porque estamos calculando uma medida de área por uma medida unidimensional. Então, nosso volume, 66 centímetros cúbicos. Agora, para o último caso, temos aqui o hexágono. O hexágono é um sólido geométrico formado por 6 lados. Vamos lá, então. No nosso caso, vamos usar aqui um exemplo no qual a aresta da base desse hexágono, ou seja, cada lado desse hexágono mede 2 centímetros. Cada lado desse hexágono regular, ou seja, o hexágono regular é aquele, uma figura regular é aquela figura em que todos os seus lados são iguais. Então, se nossa base é um hexágono regular, todos os seus lados medem 2. E sua altura será 6 raiz de 3. Vamos colocar esse valor aqui, que pode aparecer. Então, temos aqui já a planificação desse sólido, como aqui a base superior e a base inferior, ou teto e o piso, e as suas faces laterais, as suas paredes. Vamos lá. Letra A pede para calcular a área da base. A área da base de um hexágono regular ela é dada por 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, percebam que já vimos essa fórmula antes. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ela é apenas formada pela área de um triângulo equilátero vezes 6, pois, se observarmos o hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, ou seja, todos esses triângulos internos que formam o hexágono
eles têm a mesma medida de lado. Todos os seus 3 lados medem a mesma coisa. Por isso, para calcular a área de um hexágono, apenas pegamos a área de um desses triângulos e multiplicamos por 6. Essa fórmula ainda pode ser mais simplificada, porque se simplificarmos o 6 e o 4, podemos estar então escrevendo 3L ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Dividimos o 6 e o 4 por 2 e chegamos a essa fórmula mais simplificada. Vamos trabalhar com ela porque é mais simples. Então, a área da base. Bom, aqui já sabemos que o lado é 2, vamos apenas substituir na fórmula 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. Então, 2 ao quadrado 4, 3 vezes 4, raiz de 3 sobre 2. 3 vezes 4, 12, raiz de 3 sobre 2. Simplificando 12 pelo 2, então a nossa área é 6 raiz de 3. Nossa área da base é 6 raiz de 3. Então, que interessante, a área da base é igual à altura. Nesse caso específico desse prisma. Então, agora vamos calcular a área total. Então, sabemos que a área da base é 6 raiz de 3. E agora a sua área lateral. Sabemos que cada um dessas arestas da base mede 2. E que sua altura é 6 raiz de 3. Aqui podemos usar a fórmula, já que todos os lados são iguais. Geralmente você sempre vai encontrar um hexágono com todos os lados iguais, um hexágono regular. Então, usando a fórmula da área lateral, então, que é a altura vezes a quantidade de lados vezes a medida desse lado. Então, temos a área lateral, a altura 6 raiz de 3, vezes a quantidade de lados, 6 lados, vezes a medida desse lado, que é 2. Então, temos que a nossa área lateral multiplicamos aqui o coeficiente do raiz de 3, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72. Então, 72 raiz de 3 é a nossa área lateral. 72 raiz de 3. Agora vamos calcular a área total. Lembrando que a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Agora que já temos a área da base e a área lateral, só substituir na fórmula. A área total igual a 2 vezes a área da base, que é 6 raiz de 3, mais a área lateral, que é 72 raiz de 3. Multiplicamos aqui o 2 pelo coeficiente de raiz de 3, temos que a área da base é igual a 12 raiz de 3 mais 72 raiz de 3. Aqui, como temos raiz de 3 em ambos as parcelas dessa soma, podemos então estar juntando os termos semelhantes. Como fazemos isso? Vou mostrar. A área total vai ser igual, então, a... Deixa eu ver como fazemos isso de uma forma mais simples. Então, a nossa área total será 12 mais 72, fecha parênteses, raiz de 3. Por que eu escrevi dessa fórmula? Porque perceba que se fizermos a distributiva, aqui é uma multiplicação, se fizermos a distributiva da raiz de 3 vezes o 12 e vezes o 72, voltamos para a equação acima. Então, somamos aqui 12 mais 72, 84, raiz de 3. Essa é a nossa área total. 84, raiz de 3. Agora vamos calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Nossa área da base é 6 raiz de 3 e nossa altura é 6 raiz de 3 também. Vamos usar aquela configuração onde juntamos os termos semelhantes. Então, 6 vezes 6. O volume é área da base vezes altura. Nosso volume, então, a nossa área da base é 6 raiz de 3 vezes nossa altura, coincidentemente, também é 6 raiz de 3. Percebam que agora temos uma multiplicação de fatores iguais. Então, isso então é a mesma coisa de escrever 6 raiz de 3 ao quadrado. Se dois fatores estão ao quadrado, então colocamos ao quadrado cada um dos termos. Então, seria 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 ao quadrado, cancelamos a raiz com o expoente, 3.
Nosso volume é dado então por 36 vezes 3, que é igual a 108 centímetros cúbicos. Nosso volume é então 108 centímetros cúbicos.